Temos alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Dá um sinalzinho com a mão aí. Eita glória! Se estiver muito feliz, você levanta as duas mãos. Se estiver mais feliz ainda, dá uma salva de palmas, mistura com glória a Deus. Ainda em pé, queridos, aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia em 1 Pedro. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 2, é uma das leituras que nós vamos ler. Aí você separa aí com o dedo. 1 João, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2 e 1 João, capítulo 2. Eu vou começar mais e mais em Cristo em 2025. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Dá para parar por aqui, né? De novo, volta no 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho que se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. E toda língua confesse que Jesus Cristo, aleluia, dê um glória a esse nome que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. 1 João capítulo 2 e o verso de número 6. Quem encontrou, diga amém. Tem bastante gente aí que é rápida. Hoje de manhã na escola bíblica aqui, a gente usou um pouco de maratona bíblica aqui, o pessoal folheou a Bíblia. Tem uns aí que acham rápido já. Está na hora de fazer aí, faz anos que eu não vejo uma maratona bíblica. Na célula Simone ela fez lá esses dias lá, fica a dica. Não vale celular, né? Tem que pegar a Bíblia, abrir rápido na Bíblia. 1 João capítulo 2, verso 6, diz assim: quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Todos juntos no 3? 1, 2, 3. Quem afirma que permanece nele, deve andar. Pai, neste momento estamos nós em tua casa, e este é um lugar maravilhoso. Como é bom estar aqui, Pai. Como é bom estar juntos. Como é bom nós estarmos juntos entre irmãos. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom louvar o Teu nome. Como é bom falar contigo em oração. Como é bom ter a certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Como é bom ter a certeza que o Senhor responde às nossas orações. Faltam-nos palavras para falarmos da Tua grandeza. Tu estás acima da nossa compreensão, mas pela fé temos vivido cada dia um pouquinho, e as gotas que vivemos, elas transbordam em nós, ao ponto, Pai, que queremos que mais e mais e mais pessoas sejam também alcançadas e abençoadas. Senhor, estamos agora no momento de ouvir a Tua palavra. É o momento em que a gente quer que o homem suma e o Senhor apareça. Aonde a gente quer, Pai, que nesse momento o Espírito Santo, Senhor,
que tem liberdade em todo momento do culto, mas que nesse momento o Senhor esteja fazendo coisas especiais aqui nesta noite. O Senhor pode estar curando vidas aqui agora, o Senhor pode estar resolvendo problemas aqui agora, mas o Senhor também pode nesse momento, Pai, batizar pessoas, encher do Espírito Santo, dar dons espirituais. O Senhor pode usar profetas aqui nessa noite, o Senhor pode dar visões aqui nesta noite. Nós estamos, Senhor, no ambiente da unção e o ambiente da Tua presença, e este ambiente e esta unção tem toda a liberdade neste lugar. Nós fazemos scripts, Pai, mas eles estão todos subordinados ao Teu Espírito, Pai, e se quiseres, não precisamos pregar nada. Se quiseres, inclusive o horário é o que menos nos preocupamos. O que nós nos preocupamos de fato e de verdade é a Tua presença, Senhor, entrando neste ambiente e fazendo a Tua vontade se cumprindo aqui, Senhor, a Tua vontade se cumprindo em nós. Faz o Teu querer sobre nós nesta noite, que esta seja uma noite, Pai, de agenda do céu neste lugar. O Senhor marcou encontros aqui hoje, e que esses encontros aconteçam, e transformações aconteçam para a glória do Teu nome. Todo tipo, Pai, de trava, todo tipo de desatenção, toda barreira, toda dureza de coração, toda dificuldade de compreensão, repreendemos agora em nome de Jesus. Neste lugar, Pai, a Tua voz será ouvida claramente e traduzida por Ti a cada coração. A Tua palavra diz, Pai, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isto se cumpra nesta noite, em nome de Jesus. Faz a Tua vontade nesta noite, Pai, assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Queridos, antes de entrar na palavra, eu gostaria de reforçar com vocês alguns avisos, né? Lembrar vocês que toda quinta-feira, às 15 horas, temos o culto. Opa, alguém falou lá, hein? Qual o culto? Está ficando mais forte, acho que se umas 3, 4 vezes vai melhorar. Vamos ver, qual é o nome do culto? Vida em Cristo, toda quinta-feira, às 15 horas, na realidade, às 14h45, a gente já está com o joelho no chão. Então você que quer chegar, chega um pouco antes, porque começar um culto orando, queridos, é bom demais. E nós estamos finalizando nesta quinta-feira, obrigado, querida, Deus te recompense. Nós estamos finalizando nesta quinta-feira a campanha, o mês do Celebrando 2025. Nós estamos santificando o ano ao Senhor e já estamos celebrando por 2025. Sabe por quê? Porque Deus já está em ação, o céu já está em ação, Deus já tem uma planilha feita para você para 2025, você sabia disso? E operando Deus, só tem um problema nessa equação, qual é? Eu e você. Quando a gente se desalinha, é quando a gente deixa os projetos de 2025 para 2026, 2027, 2028, 2029, só Deus sabe para quando, mas nós estamos profetizando que este ano não só colheremos tudo que Deus tem para nós em 2025, mas também o que ficou para trás. Se alguma coisa que era para ter colhido em 2024 ou outros anos não aconteceu, em nome de Jesus, esse ano será um ano de alinhamento, viveremos tudo que Deus tem em 2025 e o que tem em 2026 nós colheremos também. Se Deus não resolver também dar uma antecipada aí, porque foi tão boa a colheita, vai que Deus fala assim, era para o ano que vem, mas eu vou trazer para agora, porque você já está mais do que aprovado. Amém? Então nós estamos santificando o ano ao Senhor. E vamos entrar na semana que vem, na outra semana, é a semana de intervalo de campanha, que a gente geralmente usa para louvar a Deus, para testificar, é um momento mais de celebração.
E aí nós entramos na nova campanha. E a nova campanha, queridos, tem um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu amo esse texto, esse foi o texto que Deus virou a minha história. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, verso 7 e o verso 8. Vocês lembram o que diz lá? Eu vou resumir com o tema da campanha: abrindo e fechando portas. Porque ele tem a chave de Davi, a chave que fecha e ninguém abre, e a chave que abre e ninguém fecha. A gente está acostumado a orar: Senhor, abre portas. E eu não sei você, mas eu, quando Deus abria, parece que um monte de portas se abriam juntas, e eu era perito em escolher portas que não eram de Deus. E eu comecei a aprender a orar: Senhor, fecha a porta que não é tua, fecha a porta que não é tua, fecha a porta que não é tua. E aí Deus me fez muito mais assertivo. Aprender a fazer essa oração é aprender a renunciar. Às vezes você vai ver algo do teu número, do teu jeito, da tua cor, é o sonho da sua vida, mas você começa a orar nem tanto mais para que Deus abra, porque já está aberto. Agora é fecha se não é tua, fecha essa porta. Não foram poucas as vezes que Deus fechou coisas que eu dizia: isso é bênção para a minha vida, e Deus fechou. Mas quando Ele abriu, então eu vi, essa era a porta de Deus. Então essa campanha tem um clima especial, abrindo e fechando portas nesse próximo mês que entra, fora essa semana, na outra semana. Bem, queridos, nós temos aqui 2 textos que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite. E eu confesso que toda vez que eu preciso ministrar, e eu tenho certeza que aqueles que ministram também sentem o mesmo, nós temos aquele temor santo do Senhor. E uma preocupação: o que Deus quer nos comunicar? Que eu não estou acima de ninguém. Deus quer falar com você e quer falar comigo também. Por vezes eu transmito muito mais aquilo que Deus quer que eu transmita do que aquilo que eu estou vivendo, porque Deus também está transmitindo para mim. Eu sou infinitamente menor do que a mensagem. A mensagem é infinitamente maior do que nós. Nós somos muito menores do que a mensagem que carregamos. Por isso que às vezes as pessoas confundem a mensagem com o mensageiro. Cuidado, foco na verdade. Jesus falando dos fariseus, e se você pega o capítulo 23, você vai ver o que ele fala dos fariseus ali. E ele diz: olha, escute o que eles ensinam. Para fariseu, para ele falar isso para fariseu, ele está dizendo para nós, a questão é verdade e a verdade precisa ser ouvida. Aquilo que é bom é para ser ouvido. A Bíblia também fala para a gente reter o bem. No entanto, ele diz: não pratique o que eles praticam. Eles falam muito bem, eles têm uma palavra de vida. No entanto, a prática de vida deles não é condizente. No entanto, queridos, nós buscamos fazer da nossa prática de vida sempre condizente, e Deus está sempre também cobrando de nós. E eu parei nesse texto de Filipenses, e Deus tem me cobrado nos últimos talvez 30 dias, um pensamento, um jeito de viver, que eu quero também nesta oportunidade de falar com vocês. Mas para começar isso, eu quero começar pensando em 1 João 2:6, um texto simples, objetivo, mas que nos convida a um desafio gigantesco. O texto diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Já dá para orar, né? Dá para orar e falar: e quem precisa disso vem para frente. E a gente tem que tirar as cadeiras daqui, né? Se a gente for sincero. Queridos, o padrão é alto. É ou não é? Andar como ele andou. Se fosse talvez alguma pessoa daqui, um de nós, estaria um pouco mais fácil, né? Dependendo de quem, estaria um pouco mais fácil. E a gente olhando para algumas pessoas aqui dentro, a gente diria: nossa, o dia que eu chegar no nível dele ou no nível dela, né? Cheguei lá. O dia que eu orar com minha esposa a hora, eu falo: cheguei lá. E se a gente olhar para alguém aqui, comum como nós, imagine andar como ele andou.
ter Jesus como modelo de vida, andar como Ele andou. Num mundo tão hedonista que nós vivemos, focado nos prazeres, é muito difícil a gente compreender essas coisas. Mateus nos fala ainda, Jesus, ele disse para a gente ser perfeito, Mateus 5:48, se eu não estiver enganado. Ele diz: sejam perfeitos, como vosso Pai é perfeito. E só tem um que conseguiu atingir esse nível, se chama Jesus. Jesus foi perfeito, não encontraram nele pecado. Ele viveu uma vida aqui nessa terra 100% do jeito que Deus espera que a gente viva. E nos deixou isso como referência. Só que quando você vê João dizendo, e esse João aqui, a gente poderia passar, porque é aquele que está falando filhinhos, é aquele todo amoroso na hora de falar, mas que lá atrás também falou, quer que a gente ore agora para que desça fogo do céu, é o mesmo João. E esse João todo carinhoso, ele fala, olha o padrão, andem como ele andou. Então a primeira pergunta para nós é muito simples, nós estamos aqui numa igreja só de crentes, glória a Deus e aleluia, temos visitantes, temos outras pessoas também, mas a grande maioria de nós aqui já somos crentes em Cristo, e boa parte de nós há muito tempo. Já andamos como Ele anda? Vivemos como Ele vive? O padrão está sendo seguido? O modelo está sendo seguido? E isso, queridos, é algo que passa além destas paredes, além dessas portas. Até porque aqui dentro, às vezes, parece que a gente está cheio de Jesus aqui dentro, né? Todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, a gente ama todo mundo, a gente gosta de todo mundo. Há um ditado, não sei se é exatamente assim um ditado, mas eu pelo menos entendo o ditado dessa maneira. Diz que se você quer conhecer uma pessoa, coma um saco de sal, é isso? É um saco de sal, né? É assim o ditado? A minha compreensão é, conviva com essa pessoa, porque sal é uma coisa que leva tempo para acabar. Lá em casa eu nem sei quanto tempo leva para acabar um pacotinho de 1 quilo de sal. Acaba não sei quantos pacotes de 5 quilos de arroz e o de sal está lá. Imagina um saco de sal. Então conviver com uma pessoa, é disso que está falando, e conviva um bom tempo e você vai saber quem é quem. Porque a gente acaba muito mais tendo uma relação de corredor rápido aqui, abraça, né? A gente olha a pessoa, olha que bonito aquele casal, olha que bonito isso. De repente, às vezes no dia a dia você encontra alguém e aí você tem uma surpresa. Esses tempos eu estava no mercado e aí do nada uma pessoa, eu não lembro se foi antes ou se foi depois. Eu acho que foi antes, não, acho que foi depois. Eu estava indo para pegar pão e eu peguei o pão e atrás de mim tinha uma senhora. E aí eu peguei os pães e tal, e quando eu estou saindo, entrou uma pessoa rapidamente, pegou na frente dela e saiu. E aí a mulher ficou toda assim, né? Levou aquele susto, né? E a pessoa, não lembro se foi ali na hora, se foi depois, ele, paz do Senhor, pastor, agora que eu te vi aqui. Aí na hora, assim, acho que foi antes, aí depois ele acabou fazendo essa atitude. Então, às vezes, queridos, as pessoas que estão ao nosso lado, e a gente não conhece, nos surpreenderiam se a gente convivesse um pouquinho mais com elas. Nosso modelo de vida é Jesus, então o modelo é muito alto, e a gente às vezes se agarra em dizer, mas quem faz isso? Mas quem é assim? Mas aí nem o pastor é desse jeito, mas aí ninguém é desse jeito. O nosso modelo não são pessoas. Nós devemos ser exemplo para as pessoas, mas a nossa referência principal é Jesus. E às vezes a gente usa até como desculpa, né? Mas aí todo mundo faz. Já ouvi tantas vezes isso, queridos, tantas vezes. Mas aí ninguém faz, aí todo mundo faz. Quando não quer fazer alguma coisa é porque ninguém faz. Quando quer fazer é porque todo mundo faz. A pergunta não deveria ser se todo mundo faz ou não faz, deveria ser, e Jesus? E aí, embasado em Jesus, eu tomar a minha decisão, eu dar o meu passo embasado em Jesus. Então, aqui, queridos,
Eu confesso que é um grande desafio para nós. Mas se a gente olhar 1 João capítulo 2 e o verso 6, e olhar rapidamente aqui algumas coisas, se você está com a sua Bíblia aberta em 1 João, ele começa dizendo, meus filhinhos, olha, filhinhos, no diminutivo, todo queridinho, daí essas coisas vos escrevo, e ele já começa assim, para que não pequeis. Não é que nós vamos negociar nada, não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então já começa por aqui, ele já está mostrando a referência para nós. No verso 3 ele diz, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. O que eu mais ouço, querido, das pessoas não cristãs, nós estamos fazendo uma casa de paz, acho que eles não estão aqui hoje, né? Pelo menos eu não vi eles por aqui. Estamos fazendo uma casa de paz, mas eu já participei de algumas outras, ou de alguns outros momentos, onde a gente está falando com alguém e pergunta, o que é Deus para você? E as pessoas dizem a coisa mais importante, Ele é tudo, uma das expressões que mais usa, inclusive, Ele é tudo para mim. Mas quando a gente pergunta qual é a vida desta pessoa com Deus, ou ela não conhece Deus, ou não quer saber de Deus, ou não tem tempo para Deus. Não tem tempo. Você fala, mas você vai na igreja, você lê a Bíblia, você faz o quê? É muita correria, é muita coisa, não dá. Mas na mente dela, ela tem certeza que Deus é a pessoa mais importante para ela. Isso não encaixa em nada dos nossos padrões. E falando de padrões humanos nossos, a gente sabe que sem envolvimento, sem relacionamento, a gente não consegue construir nada. E o nível do meu relacionamento determina o nível do meu sentimento. O que eu sinto vai estar totalmente atrelado. Uma pessoa pode dizer que te ama, mas de repente, por alguma razão, você está passando por uma situação difícil. Essa pessoa não está nem aí com você, ou não demonstrou estar nem aí com você, logo você terá um pensamento. E o pensamento será, não, talvez a nossa amizade não estava no nível que eu imaginava. Talvez eu pensei que a gente estava tão unido, né? Mas não é, a pessoa às vezes é uma questão de correria, mas ela não deixou de mandar uma mensagem, fazer alguma coisa, e você sente esse tipo de coisa. Estou falando aqui, no nível aqui, nesse nível aqui, querido. Não estou nem falando nesse nível aqui. Agora, como é que eu falo que eu amo a Deus, que Ele é tudo, que é a coisa mais importante, e eu não dedico tempo nenhum para Deus? E eu não estou falando para nós, estou apenas pegando uma ideia que a gente ouve. Pode perguntar, se uma pessoa não é evangélica, não participa de uma igreja, eu te desafio, pergunte para ela, o que ela pensa de Deus, o que é Deus para ela? Pergunte para ela, e você vai ver, todas as pessoas colocam Deus como se fosse a coisa mais importante. E isso, queridos, é um perigo, porque na ideia está construída, mas a prática está totalmente divorciada. Não tem nada a ver o que ela está dizendo com a prática de vida dela. E aqui, para nós agora, para a igreja, João está dizendo, nós sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. E aqui já começa a nossa primeira pergunta, nós conhecemos os mandamentos? Nós lemos os mandamentos? Qual o tempo que a gente dedica para conhecer a Deus através das Escrituras? E eu não estou falando do decálogo aqui, estou falando de conhecer a palavra de Deus. Estou falando de a gente entender o Deus que se revela através da palavra. E quanto mais você se alimenta da palavra, mais você conhece a Deus. Como andar como Ele andou, ou guardar os seus mandamentos, se eu não o conheço? Então eu preciso dedicar tempo, investir tempo, que com toda certeza será tempo de amor, será tempo bom, será tempo agradável, porque eu amo a Deus. Então orar não é um castigo, então ler a palavra não é algo ruim, ao contrário, é algo que me edifica. É o tempo que eu estava esperando do dia, era o momento que eu queria, que eu estava aguardando para chegar naquele momento, eu e Deus, e começarmos agora a tanto eu abrir o meu coração, como conhecê-lo como Ele é. E ele diz então que a gente precisa guardar os seus mandamentos.
E aí, no verso 4 ele diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Então, às vezes dá vontade de pegar para uma pessoa que fala assim, eu amo a Deus, e aí você pergunta qual é a sua rotina e o seu tempo com Deus, e a pessoa diz nenhum. Às vezes dá vontade de ler esse texto bíblico, mas a gente seria um pouco indelicado, mas é o que Deus está dizendo, não só para quem está lá fora, Deus está dizendo para nós também. Se a gente o ama, queridos, se a gente realmente conhece a Ele, naturalmente a gente quer conhecê-lo mais, é ou não é? Porque o que nós tivemos como revelação inicial, aquilo que nos trouxe até aqui, aquilo que nos fez a gente dizer, esse é meu lugar, foi uma revelação inicial. De alguma forma a gente sabia, no Brasil pelo menos, a gente tem alguma coisa leve de conhecimento de Deus, que existia um Jesus, que existia igreja, que existia alguma coisa, e a gente tinha de alguma forma um tipo de preconceito, alguma coisa que nos deixava mais afastados, pelo menos eu era assim. E achava que o dia que eu fosse estar numa igreja, tinha muita coisa que eu tinha que parar de fazer, e que eu não queria parar de fazer, então estava muito ligado a uma religião, a uma instituição, e deixar de fazer coisas ou fazer coisas, até o dia que eu entrei e vi que não se trata nada disso, se trata de um Deus que nos ama, e nos ama tanto, queridos, que Ele nos criou, fez um plano perfeito. A gente se rebelou contra Deus, a gente estava indo em direção à morte, e Ele então se manifestou, veio até esta terra em forma humana e morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje todos os que aceitam a Ele também têm direito a esta maravilhosa salvação. Vale um glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Não se trata de um conjunto de regras, e não se trata de uma instituição, se trata de um Deus tentando o tempo todo se comunicar, se trata de um Deus querendo se fazer conhecido, e isso só é possível através de relacionamento constante. Relacionamento não é todo domingo eu vou na igreja, mas já é um começo, é apenas um começo. Mas quando termina o culto, não termina a vida espiritual, ela continua. Nós não somos pessoas departamentalizadas. Nós não somos pessoas departamentalizadas. Repito, nós não somos pessoas departamentalizadas. O que é isso? Eu ouvi por muitas vezes: isso daí é coisa de igreja. Isso aí é quando eu estou lá na igreja. Como eu gosto de jogar um futebol, tem gente que diz que eu dou aula, mas eu já passei dessa fase, né, Márcio? Inclusive, volte, tá? Que eu tenho muitas aulas para colocar em dia. Estou vendo muitos sorrindo aqui, tem muita gente sorrindo, ficou feliz com isso. Calma, as aulas acabaram. Mas enfim, como eu gosto de jogar futebol, de vez em quando a gente está lá jogando futebol e a gente vê umas pessoas, aqui não, glória a Deus e aleluia, no nosso futebol não acontece isso. Mas a gente vê aí por fora, aí uns locais que você vai jogar com gente que se diz crente e que faz coisas que a gente olha e fala assim, esse cara é crente mesmo? E aí de repente a gente ouve essas frases assim, não, mas isso é coisa de igreja, igreja lá, aqui é futebol. Irmão, isso não existe. Não, aqui é trânsito, aqui é empresa, aqui é trabalho. Não, nós somos cristãos e ponto final, e somos cristãos no que fizermos aqui nessa terra. Vale um glória a Deus ou não vale? O que a gente faz, queridos, tem a nossa identidade não pode, vou deixar aqui o Espírito Santo de lado, vou deixar a igreja de lado, vou deixar tudo, e agora eu vou jogar bola, agora eu vou pegar no meu volante aqui, e dentro do carro, ou sei lá onde, para com isso, isso não existe. Nós somos cristãos, aceitamos a Cristo, somos filhos de Deus, e isso nós somos em tudo que fazemos. Somos aqui dentro, mas quando sair lá fora, a vida espiritual continua ativa, continua ligada. E nós não somos mentirosos. Por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos. E aí o verso 5 diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Eu não acredito que só 5 deram glória a Deus. Eu vou repetir de volta.
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Está aí o segredo, queridos, na palavra. Nisto conhecemos que estamos nele. Você quer saber se está nele? Está aqui o segredo, simples assim, sem 7 pulinhos, não tem nenhuma manobra, é simples desse jeito. Se a gente está nele, então nós guardamos a palavra dele. E aí ele vai para o verso 6, que está dizendo para nós, a gente deve andar como ele andou. E aí, queridos, se você continuar a leitura, e eu não vou continuar hoje, senão a mensagem muda, mas você vai ver que tem muito aqui da relação entre irmãos. No verso 9, verso 10, verso 11, ele vai dizer que aquele que ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, tem aqui as suas consequências, tem os seus benefícios e tem as suas consequências. Então você vai encontrar aqui esse também andar como Jesus, na relação entre irmãos, isso aparece o tempo todo. Então o primeiro desafio nosso é andar como ele andou. Ok, beleza. E a gente poderia passear na Bíblia, encontrar tantos textos e tantas coisas lindas e maravilhosas, mas quando eu chego em Filipenses capítulo 2, verso 5 e verso 11, eu só tenho um desejo, queridos: dobrar os joelhos e aceitar Jesus. Cada vez que eu leio esse texto, queridos, eu só tenho o desejo de me converter. Parece que eu não sou convertido. Ele diz que haja em vós o mesmo sentimento ou a mesma mente, depende da tradução, que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou sendo igual a Deus, não teve por usurpação, ele não quis usar o direito de ser como Deus, mas se fez sem reputação, na versão King James Fiel. Tomou sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, está falando de Jesus, ele humilhou-se a si mesmo, ninguém humilhou ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e aqui já estaria bom demais, né? Mas ele pega a maldita cruz, porque todo aquele que morria na cruz era considerado maldito. Ele se fez maldito em nosso lugar. Morte de cruz. Queridos, aqui nós resolveríamos 100% dos problemas sociais, de relacionamento e da humanidade. Neste padrão, andar como Jesus, a gente resolveria, porque a gente quer andar como Jesus curando pessoas, amém ou não amém? A gente quer andar como Jesus multiplicando pães, amém ou não amém? Isso é bom, é maravilhoso. Mas Jesus, sendo em forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Quantos de nós, muitas vezes, nos sentimos ofendidos? A gente se sente, às vezes, menosprezado. A gente se sente ferido em alguma área, porque, alguém não me deu a devida honra, seja essa honra que for. E somos o quê? Nessa terra ainda mortais apenas. Gente que se corrompe, corruptível, mas que logo, logo seremos revestidos do que é incorruptível. Ele sendo Deus, ele não pensava que era Deus. Ele era Deus, mas ele nunca teve no seu coração o chegar com a carteirada e dizer: ei, estou chegando, eu sou filho de Deus nesse lugar, eu sou Deus e todo mundo dobre esse joelho aí e aprendam a me reverenciar. Nunca, eu não conheço nenhuma passagem bíblica com isso. E não foram poucas as vezes que as pessoas tentavam saber se ele era. Queriam saber se ele era, e ele estava mais preocupado em fazer a obra daquele que o enviou.
Mas vivemos hoje numa sociedade de pessoas que gostam do título de profeta, de apóstolo, ou até mesmo dos títulos seculares que temos por aí, tantos e tantos, e parece que as pessoas gostam desta honra e se sentem feridas. Irmãos com irmãos se sentindo feridos, porque talvez em algum momento alguém falou alguma coisa que dá vontade de dizer assim: você sabe quem eu sou? Jesus poderia muitas vezes dizer: você sabe quem eu sou? E ele disse para a mulher, certa feita, numa guerra de tome dessa água, e essa água eu não tenho, e você tem. Naquela guerra, ele olha para essa mulher: ah, se você soubesse quem é que fala contigo. Mas então fala quem é você. Ele não veio aqui para ficar se promovendo, ele não veio aqui para se fazer maior do que ninguém, ele não veio aqui para usar o direito de ser Deus e fazer com que os homens simplesmente estivessem servindo ele. Eu quero um palácio, eu quero um carro melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Esse é o nosso Deus. E o que ele fez? Ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo. E ele se fez em forma humana, em forma de servo. Ele se fez como homens. Ele se fez como nós, queridos. E esse talvez seja um conceito teológico dos mais difíceis de a gente compreender. Deus sendo homem. O Todo-Poderoso sendo homem. Vamos descobrir aqui agora uma coisa. Quantos já assistiram Aladim aí? Dá um sinal assim com a mão aí. Tem mais gente que eu sei. Ó, mentira. Para os que já assistiram, vão lembrar daquele gênio que em um determinado momento o gênio diz de todos os poderes que ele tem, mas daí ele diz dentro de uma lâmpada pequenininha. Ele tinha um monte de poder, mas no final a lâmpada é que dominava ele. O nosso Deus não tinha isso. Então olhar para aquele gênio, eu não sei você em que momento da vida você assistiu isso, mas se você era uma criança, você fica totalmente, nossa, que coisa linda, né? Todo esse poder, ele pode fazer o que ele quiser, ele traz à existência as coisas. Aquilo ali é nada diante do seu Deus. Aquilo ali é brincadeira de criança diante do seu Deus, que trouxe à existência todo o universo. Aleluia. E sabe o que é o universo? Também não sei. E os cientistas estão aí tentando, recentemente, há 2 semanas, estão dizendo que encontraram o fim do universo. Então todo dia está saindo alguma coisa nova, e eles estão dizendo que é de um jeito, que é de outro, e estamos estudando há muito tempo isso, e a gente não consegue nem sequer observar o tamanho da obra de Deus. Estamos falando de observação, imagine entender tudo isso que é observável. A nossa realidade já é difícil de entender, imagine entender o universo. Este é o seu Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que trouxe tudo à existência, o Deus que por sua palavra traz à existência, o Deus que quando dá uma ordem chama todas as estrelas pelo seu nome, o Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aleluia. Esse Deus, com todo esse poder, se fez homem. Ele despojou-se da sua glória. Ele tirou, é como se ele tivesse desvestido. Eu vou deixar dobrada e guardadinha aqui a minha glória, e agora eu me farei como um homem, como um ser humano. E se você vai para Isaías 53 e o vê todo desfigurado, você vê o tamanho da grandeza, e ao mesmo tempo que ele não veio aqui parecendo talvez um grande modelo de 2024. Não é isso que você vai ler em Isaías 53. Você vai ver que ele não tinha parecer, que ele não tinha formosura. O texto bíblico não diz, e olhando para ele, lembra de Saul? Saul era o maior, e aí ele era belo, e olhando para ele todo mundo fala, ó, Saul é rei. Até Samuel ficou impressionado com Saul. Agora Jesus você não vai encontrar isso.
Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos. Ele se humilhou, queridos. Ele veio para essa terra para se fazer como eu e você. E ele viveu aqui humanamente, mesmo sendo Deus. Eu não sei se você já teve alguma vez na sua vida que usar uma autoridade que era sua, ou que você foi às vezes ferido em alguma coisa que você falava, não, mas isso aí é meu direito, isso aí é meu direito, e de repente você se vê tipo um leão, do nada o gatinho vira um leão e fala, agora eu vou exercer o meu direito. É exatamente o contrário que acontece. O Deus Todo-Poderoso vem para essa terra, e ele se torna humano como nós, e ele se humilha a si mesmo, e ele se faz como um de nós. Só aqui, queridos, a gente poderia ficar aqui a noite toda conversando e pensando quantas vezes nós agimos desse jeito, fazemos assim, somos assim. Poderíamos perguntar para o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, para começar já no núcleo da sociedade. Mas também podemos perguntar para o chefe, né? Para o chefe com os funcionários, e os funcionários, e o supervisor, e o gerente, e o encarregado. Será que a gente vive assim? E eu sei que se a gente tivesse oportunidade de abrir aqui, dar microfone, ouviríamos as melhores explicações. Não, onde é que se viu? Porque se fosse desta maneira, eles montariam um cavalo, e seria isso, e seria aquilo. O nosso padrão é a palavra de Deus, e se a palavra de Deus está dizendo, eu preciso ser confrontado, se isso é ou não é a verdade. Porque se você me disser que você corre o risco de perder tudo se você agir como Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, ele perdeu tudo para ser o que ele foi. Será que eu continuo? Vamos andar como ele andou? Ou vamos mudar de página, né? Vamos receber o que ele tem, que é melhor, né? Queridos, lógico que existe risco, lógico que existe risco. Nós estamos numa sociedade que hoje, a maioria das passagens bíblicas, elas têm dificuldade de entender. Coisa que há um tempo atrás nem se questionava, tem gente questionando hoje em dia. E eu e você precisamos definir quem é que rege a nossa vida. Se é a palavra de Deus, eu vou continuar andando como ele andou. E andar como Jesus andou é andar na contramão da sociedade. Isso veio de hoje? Não, queridos, no tempo de Jesus foi assim. Jesus, quando está vivendo do jeito que viveu, aquilo também para eles era um choque cultural. Eles esperavam um outro Deus, eles esperavam um outro Cristo, eles esperavam outras atitudes. Mas Jesus vem e vem humilde, montado num cavalinho, ele está chegando, cavalinho não, eu aumentei aqui, né? Num jumentinho, ele está entrando na cidade de Jerusalém. Não é isso que eles estão esperando, eles querem um rei poderoso, entrando com um exército, entrando com cavalos, com cavaleiros, e dizendo, agora vamos para cima, e vamos conquistar tudo que é nosso. E essa entrada, queridos, dura muito pouco, porque daqui a pouco, aquele que entra, e todos estão cantando, Hosana nas alturas, Hosana, agora estão dizendo, matem ele, soltem Barrabás. Jesus vive uma vida nessa terra, na contramão, e aí olhamos para o texto dizendo, nós devemos andar como ele andou. O nosso padrão, o nosso modelo, o nosso jeito de viver é esse, queridos. A gente ouve sobre renúncia, né? Renunciar a si mesmo, renunciar e tomar a cruz de cada dia, e a gente pensa logo, talvez, em algum prazer dessa vida que a gente deixa de fazer,
é alguma coisa gostosa que a gente gostaria de fazer, mas daí por causa de Jesus a gente diz não quero isso daqui, porque Jesus, mas não se trata só disso, e em especial a relação uns com os outros. Existe uma palavra hoje que ela está em moda, e eu tenho uma certa reserva contra essa palavra, que se chama respeito. As pessoas dizem que respeito é bom e eu gosto, eu até concordaria, mas eu acho que respeito é uma palavra muito subjetiva, ou se transformou em uma palavra subjetiva. O que é respeito para você? O que é respeito para mim? Os respeitos hoje eles estão se cruzando, porque para alguns hoje respeito ultrapassa muito os meus limites, e vice-versa. Mas a essência da palavra, a palavra de Deus, que vai nortear a sociedade, se chama amai-vos uns aos outros. É aqui que a gente vai resolver todo e qualquer atrito, conflito, toda dissensão, toda discórdia, qualquer conceito diferente que eu tenha e você tenha, a gente resolve no amor. Porque talvez respeito é você entender aquilo que eu entendo distorcido, engolir isso e achar que está tudo certo. E vice-versa, eu ter que aguentar aquilo que quem sabe você também está indo em direção errada e eu também tenho que aguentar. E não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é amai-vos uns aos outros. E no amor, queridos, nós aprendemos a ser sofredor. No amor a gente aprende a compreender, mas o amor também luta pelas pessoas. O amor ele também está buscando aquele que estava perdido. E o amor, ele pode finalizar numa cruz, talvez não daquele jeito, que nós vimos a de Jesus, mas quantas vezes acontece não de forma literal, mas de forma mais espiritual, relações morrem, mas o mesmo Deus que ressuscitou da morte, continua também ressuscitando coisas. Tem coisas que parece que vai morrer no momento, mas Deus vai trazer a vida na hora certa. É necessário, e em prol às vezes de um respeito, a gente vai tolerando coisas que o próprio Deus não tolera, que a palavra não tolera. E aqui tenha muito cuidado com o que eu estou te dizendo. Para isso você precisa mergulhar na palavra de Deus, para você entender até onde a palavra de Deus vai. E quando a gente fala palavra de Deus, é de Gênesis a Apocalipse, irmãos. Não é pegar os versículos que eu quero o Salmo 23, eu quero o Salmo 91, eu quero esse aqui, não, esse aqui é da lei, não, leia toda a palavra, porque ele está se revelando, porque toda a escritura é divinamente inspirada. E você vai começar a enxergar o padrão de Deus, até mesmo na Torá, no Pentateuco, você vai ver que Deus ali está se revelando. E quanto mais a gente também entende o tempo da lei, mais a gente levanta a mão e diz, que maravilhosa graça, que graça poderosa, como Deus é bom, o que Ele fez por mim, aleluia. Era para a gente estar no tempo da lei, queridos, e na lei a gente nem estaria aqui dentro, mas Ele rasgou o véu que fazia a separação, nos trouxe para dentro, e hoje entramos no Santo dos Santos, aleluia. Mas tudo isso entendendo que como filhos de Deus que somos, nós precisamos também viver os padrões de Jesus. Eu quero fechar com você dizendo que o primeiro desafio nosso é viver como Jesus viveu. Ele é o padrão. Os melhores crentes entre nós não são o maior padrão. O maior padrão é Jesus. Por vezes, Deus vai te levantar para dar lições de prática de vida para pessoas que a gente entende estar até acima, num patamar de hierarquia. Se eu posso fazer essa loucura de dizer padrão acima, porque a escada de Deus parece que ela vai para outra direção, é mais humilde, os mais humildes vão chegando lá. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a viver como Jesus viveu. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos vencer os nossos desejos carnais.
E esses desejos carnais podem estar tanto naquilo que nós almejamos, como pode estar também naquilo que fazemos. Existem, às vezes, atitudes nossas, do nosso dia a dia, que a gente gosta de fazer, mas a gente sabe que não fecha. A Bíblia está na contramão disso. E aí sabe o que muitas pessoas fazem? Viram teólogos que advogam a favor do pecado. E se você conversar com essa pessoa, ela vai te dar até textos bíblicos legalizando aquilo que é ilegal diante de Deus. Então, queridos, vencer os nossos desejos não se trata só daquilo que eu desejo, mas talvez de algo que eu já estou praticando e que eu sei que a palavra de Deus está dizendo: não vá por esse caminho. E o grande padrão para isso é: ande como Jesus. Jesus faria isso? Jesus agiria desta maneira? Em terceiro lugar, precisamos nos esvaziar, queridos. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Se tem uma expressão que eu ouço bastante por aí afora, é a expressão: mas eu gosto assim, mas eu aprendi assim, mas esse é o meu jeito, aí é que eu não gosto, eu. Lembra quando ele fala com Nicodemos? É necessário nascer de novo. E nascer de novo é resetar o HD, é zerar, é começar do zero. E na nossa guerra, esse começar do zero é com um velho aqui dentro. Nós temos uma pessoa aqui dentro, um velho homem lutando contra o novo homem que está nascendo. E aí cheio de heranças, cheio de conceitos que precisam ser quebrados. Esvazie-se para que o Espírito possa te encher. Esvazie-se para que a verdade possa te encher. Esvazie-se para que Deus possa nos encher. Amém ou não amém? E eu quero fechar com vocês com Colossenses capítulo 3, como se fosse a resposta para nós de como a gente pode viver um pouco mais esse padrão tão alto, mas possível. É alto, mas é possível. Porque se Deus está dizendo para nós, em Mateus 5,48, sejam perfeitos, e não é possível ser perfeito, então a conta não fecha. Deus não nos daria uma ordem que a gente não pode cumprir. Amém ou não amém? Esse texto está ali para bonito ou é verdade? Esse texto está ali para bonito ou é verdade? Se é verdade, então é possível. Então vamos lá. Uma das maneiras que a gente um bom caminho, né? A palavra de Deus como um todo resolve isso para nós, mas pelo menos uma atitude que a gente precisa ter. Pense nas coisas que são do alto. Colossenses 3:1 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E aí ele diz buscai, mas ele também diz pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos colocar de pé? E aí, já está morto? Você já está morto? Só quem está, diga glória a Deus. Você viu que glória a Deus deu uma... Será que eu incentivo? Será que eu não incentivo? Eu vou tentar assim, né? Quem já está morto, diga glória a Deus. Ele está falando de morto do velho homem, queridos, da nossa carne, dos nossos desejos carnais. E é aí que Cristo vai aparecer, e para isso acontecer existem atitudes. Buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Ainda em 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 16,
Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler o 15 também. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. Não poderia ser mais claro, né? Esse é o desafio, queridos. Verso 17: o mundo passa e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus é o nosso desafio de vida. Entender o que Ele quer para a nossa vida, entender o que Ele tem para a nossa história, é o nosso desafio de vida. É como a gente precisa nortear a nossa história, e assim nós vamos buscar andar como Ele andou aqui nessa terra. Não amar o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não amo o mundo, você não ama o mundo, glória a Deus, aqui ninguém ama o mundo. Mas todas as vezes que Deus, você olha na palavra e vê um caminho, no entanto o teu coração não consegue seguir esse caminho, a pergunta que você deveria fazer é por quê? Por que que a palavra de Deus me diz para ir por aqui, para renunciar isso, para viver dessa maneira, e eu continuo fazendo a mesma coisa, e gosto de viver desse jeito? De forma sutil eu poderia dizer, provavelmente o seu amor maior está dirigindo a sua vida. Porque se tem um combustível que nos impulsiona nessa terra, é o amor, queridos. Aos casados aqui, eles poderiam dizer, quantos desafios apareceram para que esse casamento acontecesse? E poderia aparecer o que quisesse, queridos. Poderia vir o que quisesse pela frente. Eu lembro quando casando com a minha esposa, tentando casar ainda, e a coisa estava bem difícil, estava impossível, né? Humanamente era impossível. Aí eu olhei para ela e falei, se for para a gente morar debaixo da ponte, você me ama tanto assim? Amo, nós vamos morar debaixo da ponte junto. Essa é a cabeça de quem ama, não está nem preocupado em tanta coisa, preocupado nos dois. Se existe algo aqui nessa terra que está te segurando, pense aonde está o seu amor. Que se teu amor não estiver nele, dificilmente você vai se interessar pelas coisas dele. E vai ficar bem mais difícil de você andar como ele andou. Cada passo que ele deu, você dirá é impossível para o humano. Cada passo que ele deu e você não conseguir, você vai dizer, ninguém faz isso. E você vai usar desculpas e mais desculpas. Queridos, a nossa eternidade está em jogo. Uma eternidade com Deus ou sem Deus. Nós podemos aqui nessa terra amar pessoas, gente, coisas, muito, mas muito. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se a trombeta tocasse nesse momento, e você estivesse ou ficando ou subindo, o que menos você se preocuparia é com essas outras coisas. Você ia estar totalmente focado, fui ou fiquei. E se a pessoa ficar, o desespero vai certamente ultrapassar qualquer outro sentimento que tinha aqui nessa terra. Porque se tem uma coisa que a nossa alma clama, Romanos capítulo 8, clamamos pelo Abba, clamamos pelo Pai, o nosso espírito está clamando pelo Pai. Nada nessa terra nos realiza, o que nos realiza é o Pai, o que queremos é o Pai, é viver com Ele e viver eternamente, e o padrão é viver e andar como Ele andou. É alto ou não é? Cada vez que você tiver que entrar quem está certo ou quem está errado dentro de casa, lembre desse texto. Ele, sendo Deus, não se preocupou em ser como Deus, humilhou-se a si mesmo,
se progressivamente, você imagine quanto isso beneficia a humanidade. Se eu faço isso, se isso contagia a minha esposa, se a minha esposa contagia os meus filhos, se meus filhos contagiam seus amigos, se os amigos contagiam dos amigos, outras famílias, olha a crescente disso, aonde que isso vai parar? Muito mais do que aquela propaganda que tem respeito gera respeito, amor gera amor, queridos. Então nós precisamos, esse é o padrão do amor de Jesus. Agora, enquanto a gente muitas vezes está em rixas, em intrigas, em outras coisas que a própria palavra diz são obras da carne, isso não faz parte de nós. Nós podemos ser os melhores crentes dessa cidade, mas o padrão de Jesus ainda é muito alto. É muito alto. Quando te fecharem no trânsito, lembra disso. Aquele chefe, sabe aquele chefe que está precisando de Jesus? Lembra disso. Sabe aquele funcionário? Lembra disso. Ele sendo, não é querendo, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Estava disposto a tudo. Queridos, eu não vou te convidar a vir à frente hoje. Quero que você curve a sua cabeça. Eu quero acreditar que essa é uma mensagem para todos nós. O único que poderia ficar sentado no banco aqui hoje, se estivesse aqui, era Jesus, que ele já é perfeito. Mas com certeza todos nós temos algo a melhorar. Então agora é a hora de você falar com Ele, entregar a Ele, renunciar, abrir mão, essas coisas que a gente gosta de no culto receber, ser abençoado, ser curado, receber uma vitória. Mas eu quero muito mais do que isso para a sua vida. Eu quero você e Ele em plena comunhão, você e Jesus em plena comunhão, você e Jesus vivendo no modelo que Ele planejou, do jeito que Ele planejou, do jeito que Ele queria. A hora que Ele vê você naquele mercado, a hora que Ele vê você no teu dia a dia, falar, olha lá, ó, foi desse jeito que eu imaginei. Olha lá, ó, isso me glorifica, era isso que eu esperava, era essa resposta que eu estava esperando, era desse jeito. Somos curados, queridos, somos curados quando a gente vive a nossa identidade. É aqui que está a nossa cura. Não é quando eu ganho achando que eu tinha razão. Derrube a sua razão nesta noite, deixa que Ele tenha razão. O soberano aqui é Ele, o Deus aqui é Ele, a verdade é Ele, a vida é Ele, tudo flui dEle para nós. É noite de esvaziar-se e dizer, Senhor, chega do meu jeito, eu quero o modelo que é o Senhor, é desse jeito que se vive, então é desse jeito que eu quero viver. O que eu faço precisa carregar a tua marca, o que eu faço precisa carregar o teu nome. Gente precisa dizer, hoje eu vi Jesus, hoje eu vi Jesus naquela atitude, hoje eu vi Jesus naquela resposta, hoje eu vi Jesus naquela vida. Nós somos esse representante aqui na terra. Deus conta com você e deixou tudo preparado. Nesta primeira oração que você fez, é a oração de esvaziamento. E a segunda oração agora que eu quero que você faça comigo, é a oração de revestimento. Você não pode sozinho. Humanamente você não consegue. Você precisa agora do Espírito Santo de Deus. Ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu vos ajudarei em todas as coisas, eu vos ensinarei todas as coisas. Ele disse, sejam cheios, sejam revestidos desse poder. É disso que você precisa. Enquanto nós
fortalecemos ideias, enquanto nós fortalecemos o músculo carnal, enquanto nós fortalecemos as forças carnais, elas são limitadas. Mas você tem aí a seu acesso agora ao Espírito Santo. Receba o Espírito Santo que te reveste aqui nessa noite. Receba revestimento, autoridade e poder. Receba força do céu. Receba renovo espiritual aqui nesta noite. Receba esta graça que está neste lugar, para romper e para agir e para fazer. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você dirá não a coisas que você não conseguia dizer. A partir de hoje, você mesmo não vai se reconhecer. Aquilo que há muito tempo você dizia, se mexerem no meu calo, a partir de hoje, esse eu morreu aqui neste lugar. E o Espírito Santo vai surpreender pessoas através da sua vida. Pessoas dirão, mas é ela, o que aconteceu com ela? Ela não fazia desse jeito, ela fazia de outro jeito. Isso morre aqui hoje, agora em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está tomando a sua vida. O Espírito Santo agora está enchendo você agora de autoridade e de graça. E aonde você estiver, verão coisas em você, verão atitudes em você. Será diferente o seu procedimento, pela graça que vem do céu, pela graça que vem de Deus, pela presença do Espírito Santo. Pai, neste momento nós como igreja estamos aqui, Senhor, olhando para esses textos e dizendo que humanamente isto é impossível, Pai, mas também estamos dizendo que te amamos acima de todas as coisas e que queremos isso para a nossa vida, dependemos disso, precisamos disso, Senhor, e essa é, Senhor, a nossa maneira de olhar para a vida, de viver a vida, é o nosso estilo de vida, e é isso que nós queremos. Por isso agora nós pedimos, Espírito Santo, enche este ambiente. Espírito Santo, vem batizar. Espírito Santo, vem renovar. Espírito Santo, vem distribuir dons. Espírito Santo, vem tomar vidas. Espírito Santo, vem encher este ambiente. Traz renovo sobre cada força, traz renovo na mente, traz renovo no espírito, traz renovo na força física, traz renovo nas emoções. Espírito Santo, vai enchendo este ambiente com a tua glória, vai revestindo a tua igreja, para ela ser cada dia mais triunfante aqui nesta terra, mas não, Senhor, o triunfalismo deste mundo, não, Senhor, triunfando como o mundo triunfa, mas triunfando no mover do teu Espírito. Seja cheio do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba mais da presença de Deus, em nome de Jesus. Receba, 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 em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Seja cheio, em nome de Jesus. Seja revestido, em nome de Jesus. Aleluia.